E o bate-bola retorna, agora o bate-bola raiz retorna agora na Ulisses TV com informação barra opinião sobre as competições que a Ulisses TV está apresentando aqui sempre para vocês, como o Paulistão Sub-20, que teve rodada no final de semana, como a Bezinha, que é a Sub-23 aqui do Paulista também, carinhosamente conhecida como Bezinha, que eu pude trabalhar num dos jogos muito legais também, e a gente vai bater bola com o Ademar agora. Eu vou começar com o Sub-20, que o Ademar trabalhou. O Ademar, Santos 0, Corinthians 0, um palco legal, Vila Belmiro sub-20, os dois times. Esse 0-0 frustrou, Ademar, ou mostrou o equilíbrio das equipes? Fabião, só para te falar, o jogo era para ter sido na Vila Belmiro, mas a Vila Belmiro está trocando a grama para Opa! grama de. Aí o jogo acabou sendo no Urico Mursa, onde a Portuguesa Santista foi campeã da Série A3. E o gramado realmente tem umas irregularidades. Presumo que a Portuguesa não vai jogar a Copa Paulista e vai jogar a Série A2, que eles também vão passar por reforma. Geralmente eles fazem aquela grama de inverno que eles falam, né? O jogo foi ruim, Fabião. Tecnicamente ruim, a molecada correu. Para quem não sabe, a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20 são 44 times divididos em 3 grupos. O do Corinthians e Santos é número ímpar, né? Você tem 14 times ali, então você vai, todos os times jogam ali na rodada, aquela coisa toda. E os outros 2 grupos, o do São Paulo e o do Palmeiras, tem número ímpar, e aí você sempre vai ter um time que folga. E aí você vai adaptando, né? O campeonato, o Santos e o Corinthians, eles entram em campo. Para quem está nos acompanhando, nós estamos na terça-feira, hoje, dia 30/6. Amanhã, para quem estiver acompanhando outros dias aí, porque a internet tem essa facilidade, só para a gente explicar, porque eu preciso explicar isso. Quarta-feira, 1º de julho, o Santos já está classificado no Brasileiro. O Brasileiro são 20 times, turno único. O Santos é o sexto colocado, vai jogar com o São Paulo em casa, vai jogar com o São Paulo no CT. O Campeonato Paulista, a federação não permite clássicos no CT. O Campeonato Brasileiro, a CBF permite. Então, o Santos enfrentou ao Corinthians no Urico Mursa e vai enfrentar o São Paulo agora, dia 1º, no CT. São Paulo já está eliminado no Brasileiro. E o Santos está classificado. Porém, se ele ganhar do São Paulo, ele vai ficar entre os 4 primeiros. É aquela coisa: primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, os 4 primeiros você decide em casa. Então, para o Santos, e o Santos jogou com time reserva, como ele faz geralmente, priorizando o brasileiro. Mesma coisa fez o Corinthians, que está na oitava colocação, empatou com o Flamengo 2-2, ele ficou em oitavo e o Flamengo está em nono. Só que o Corinthians ficou com o seu time, jogou com o time reserva, e também faz isso no Paulista, porque ele vai jogar com o Juventude em Caxias do Sul, precisando vencer para se classificar no Brasileiro. Porque se ele empata e o Flamengo, que vai ter um jogo babinho em casa, vence, o Flamengo classifica e o Corinthians fica fora. Então, eu estou explicando isso para todo mundo. Os dois jogam no mesmo horário, todo mundo vai jogar quarta-feira, 1º de julho, 3 horas da tarde. Então, eles priorizando o brasileiro, jogaram com time reserva, como, aliás, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos fazem sempre. Eles têm 2 times, eles priorizam o brasileiro, que nem agora o São Paulo está eliminado, o São Paulo vem com a sua, agora com a molecada toda para o Paulista. O Corinthians, se classificar, vai continuar provavelmente fazendo isso, óbvio. O Palmeiras é o primeiro, já está classificado, está fazendo isso. O Santos já está classificado, está fazendo isso. Então, estou explicando isso porque o segundo time dos dois decepcionaram. Os dois times, assim, poucas chances claras de gol, poucas boas jogadas, o gramado não ajudou tanto assim, né? O Corinthians perdeu seu goleiro e aí trocou o goleiro no segundo tempo. Mas se você for pegar um apanhado geral, os dois estavam invictos, os dois vinham de 2 jogos, 2 vitórias, e os dois não tinham tomado gols. 0-0 continua sem tomar gols, continuam invictos, mas não são mais líderes. Só o Juventus, no grupo do Corinthians e Santos, venceu a todas, né? E o Corinthians e o Santos vão se classificar, é óbvio. No grupo dele, 10 se classificam, gente. Com todo o respeito do mundo, Corinthians e Santos estarão classificados nesse grupo. E aí, você, além de classificar 10 de cada um dos grupos, você classifica 2 melhores 11º colocados. Ou seja, dos 44 vão ficar 32. E aí você vai ser primeiro com 32º, segundo com 31º,
Claro que vai estar entre os 6 primeiros, 7 primeiros, 8 primeiros, não importa. Os grandes. Então, até por isso, eles não priorizam tanto nesse primeiro momento. E eu estou explicando isso para explicar que o jogo foi ruim, mas dentro das perspectivas, viu, Fabião? É, muito escorado nessa coisa das equipes mudarem muito, né? Então é normal que isso aconteça. Mais algum destaque? Ó, Ademar, nós estamos com uma arte aí que a gente pode falar um pouquinho dos resultados, né? Eu quero destacar aí, você pegar aí, ó, a Ponte Preta venceu o América. Eu tô falando da Ponte Preta porque a Ponte Preta tá na zona do rebaixamento na Série B, vai cair, tá com um problema financeiro grave e a saída para a Ponte, para o Guarani, que é líder da Série C, tá? O Guarani mas está na Série C e a Ponte subiu, foi campeão ano passado, infelizmente já vai voltar para a Série C. Esses times tradicionais que a gente conhece tanto, e que na década de 80 eu era moleque, assinava a revista Placar, via Ponte Guarani, era uma seleção Ó, brasileira, cara. meu Deus. E abastecia Corinthians, São Paulo. Você pode pegar, o Zenon veio para o Corinthians, a gente vai pegar o Edson Abobrão, o Valdir Pérez veio para o São Paulo, o Oscar veio da Ponte Preta, e aí a gente Jorge vai pegar vários Mendonça, né? times aí. Palmeiras. Jorge Mendes, você vai pegar craques e craques e craques e craques. Neto veio para o Corinthians, Evair veio para. Enfim, não vamos nem careca para São Paulo. Esses clubes precisam disso, Fabião. Isso eu torço muito para a reestruturação. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. O Palmeiras está numa situação financeira muito boa e por isso que faz um trabalho de excelência. Mas São Paulo, Corinthians e Santos, que estão pendurados aqui de dívidas, precisam revelar muito e trabalham bem isso, porque eles precisam disso. Mas eu quero fortalecer os caipiras, que eu falo com o maior carinho do meu blog Caipira, eu chamo os clubes do interior com o maior respeito do mundo de caipiras. Claro. Espero que eles invistam, porque você vê o próprio Fezan está falando que é português, olha quantos jogadores ele tem no elenco e aproveitando da base. Se você não trabalhar bem essa categoria que a gente cobre bem, tá todo mundo perdido, viu, Fabião? É verdade, é verdade. E o sub-20, queira ou não, né, se bem trabalhado, é investimento também, né? Sem dúvida nenhuma, e é uma saída inteligente dos clubes. Resta mostrar carinho e respeito pela categoria sub-20. Ademar, mais algum destaque ou podemos virar a página para Bezinha? Podemos para a Bezinha, porque falando do empate Corinthians e Santos, o Palmeiras venceu, o São Paulo venceu dentro dos grandes, né? A Portuguesa também venceu. São times que, com time reserva ou titular, e eu não falo reserva, tá? Eles fazem dois times, propositadamente, porque os dois campeonatos são paralelos. De repente, até o calendário podia se ajustar. Mas você precisa de dois times, porque você pode pegar um time mais jovem aqui e tal, depois você vai mesclando e de repente você perde um jogador lá no Brasileiro, você traz um que está brilhando no Paulista. Time grande tem que ter dois times fortes mesmo. E aí você excursiona, você vai fazer amistosos internacionais, você vai fazer torneios fora do estado de São Paulo. Então eles trabalham bem e eu acho muito legal isso, viu, Fabião? O Ademar, é o seguinte, a Bezinha, a sub-23, eu vou chamar, vou pedir para o Kel colocar a arte da última rodada e eu vou falar, vou pegar um gancho do teu comentário anterior da sub-20 para citar em tom de lamentação também. Assim como você falou que o gramado estava muito ruim do Eurico Mursa, o gramado do José Liberati, onde jogaram o Audax e o Flamengo empataram sem gols, um gramado muito ruim também. Os jogadores eles sofriam para. Eles tinham que dar mais dois, três toques na bola para poder acalmar a bola e fazer o passe. Então isso aí prejudicou demais o jogo. Mas o fato é que nos 90 minutos o Flamengo de Guarulhos mostrou sua força, atuando mesmo fora de casa. O Audax foi uma equipe que brigou, uma equipe que transpirou, uma equipe que tentou saiu com três avantes, três jogadores mais à frente para tentar o resultado, porque sabia o seu treinador, o Portuga, disse que a grande chance do Audax era jogando em casa para buscar uma vantagem para o jogo da volta. Mas mesmo assim o Flamengo chegou muito bem. Nesse lance aí, ó, foi um lance logo de cara que o Audax por pouco não faz um gol ali, ia mudar todo o panorama do jogo, mas aí o goleiro apareceu muito bem. O goleiro, inclusive, que foi o Que grande defesa, hein, destaque. Fabião? Você viu Que que defesa? defesa, hein? Menos de 3 minutos, Ademar. Você vê que o cara estava realmente muito ligado no jogo, né? Ele acabou sendo eleito ali o melhor jogador em campo, porque ele fez defesas maravilhosas. Mas, Ademar, olha, eu vou te falar uma coisa, e você acompanha muito de perto esse campeonato da Bezinha também, você pode dar a sua opinião, porque você é um cara avalizado para isso. Ademar, é o seguinte, o Flamengo empatou fora e agora decide em casa.
Eu acho que o Flamengo deu um passo enorme para poder passar para a próxima fase. E você? Fabião, no programa da semana passada, você lembra que eu te falei que eu acho que os 8 primeiros colocados iam ter vantagem sobre do nono ao 16º, né? Sim. Seis visitantes, que, ou seja, estão entre os primeiro ao oitavo, venceram. E teve 2 empates. O que você trabalhou e o Santa Cruzense com a América. Então, aquilo que eu falei, assim, estou acertando mais ou menos, né? Porque é o seguinte, dos 8 primeiros colocados, claro, cada um estava no seu grupo, a gente tem só 2 grupos que se enfrentaram, que você trabalhou, Audax e Flamengo estavam no mesmo grupo na fase anterior, assim como União de Mogi e Mauá estavam também no mesmo grupo. Os outros, cada um vem de um grupo. Mas dentro do que eu vi a campanha dos times, óbvio, se você está entre os 8 primeiros colocados, você tem melhor campanha do que você está do nono ao 16º, isso é óbvio. Só que, para mim, tinha uma disparidade técnica também na maioria dos confrontos, no meu entendimento, que acompanho rodada por rodada. E aconteceu isso. Você pega o José Bonifácio, foi jogar em Guaratinguetá, ganhou do Mantiqueira de 2-0. O Paulinense foi jogar em São Carlos, ganhou de 1-0. A Matonense foi jogar em Assis com o Assisense, ganhou de 1-0. O Independente de Limeira foi jogar em Tupã com o Tupã, fez 2-0. O Itaquá, que foi a melhor campanha disparada, pegou o Paulínia, que foi a última campanha, meteu 3-1 em Paulínia, e tivemos 0-0, o jogo que vocês trabalharam, do Audax e Flamengo, e 0-0, Santa Cruzense e América. Está aí no nosso grupo. Ou seja, eu ainda continuo acreditando que os 8 primeiros colocados vão se classificar. Óbvio, eu não sou criptonisa, eu não sou a mãe de Ná, não sou nada disso. Eu estou analisando pelo que eu vi na primeira fase, que existia realmente uma disparidade. Eu acho que, com exceção, União de Mogi 2, Mauá 3, porque o jogo vai ser em Mauá agora. Claro, o Mauá vai ter uma vantagem de jogar em casa. Mas esses times, com o maior respeito do mundo, não jogam para 100 pessoas. O fator campo não pesa nada. Então, 3-2 está um duelo até que equilibrado, embora o Mauá, para mim, tenha um time um pouco melhor que o União de Mogi, embora o Mauá tenha vendido muitos jogadores nessa primeira fase, inclusive o seu artilheiro. Nós entrevistamos a semana passada o técnico do Mauá, ele disse para nós, né, os jogadores que já tinham sido negociados. Mas é uma tendência, Fabião, é uma tendência que do primeiro ao oitavo, que farão o segundo jogo em casa, todos se classifiquem, viu? Então, Ademar, a gente tem a arte com os jogos da volta aí, da Bezinha, e só um adendo que passou batido, eu quero enaltecer o seguinte: o 0-0 entre o Audax e o Flamengo nesse jogo, eu trabalhei com o Bruno Scacciotti, não me surpreendeu, porque assim, por mais que o Flamengo já havia ganho do Audax na primeira fase por 2 vezes, o Audax sempre fez frente ao Flamengo. Foram jogos difíceis, jogos duros, jogos pegados, né? O que pesou para o Audax também foi perder, na metade do segundo tempo, o Wellington, um jogador de marcação que já tinha amarelo, fez outra falta, levou o vermelho, inclusive a arbitragem muito boa nas análises. A Jéssica, a árbitra feminina que apitou o jogo, ela foi muito bem. E aí ali o Audax desistiu de jogar e conseguiu, na base da transpiração, de muita luta, segurar o 0-0 e vai vir para o jogo da volta. Agora, quando a gente opina falando que o Flamengo tem uma chance maior de passar, é questão de opinião, é questão de análise da primeira fase também, e agora para o mata-mata eu acredito que o Flamengo vai estar lá, mas está aberta a vaga, né, Ademar? E nessa arte, Ademar, dos jogos da volta, o que você quer citar aí? Eu acho que, como você bem disse, não é nenhuma maluquice o Audax ir lá e levar para os pênaltis e se classificar ou ganhar. Porque o 0-0 é a mesma coisa a Santa Cruzense. Lá em Santa Cruz do Rio Pardo empatou com a América, vai jogar no Benitão. E eu falo com o maior carinho do mundo, e às vezes as pessoas podem interpretar mal, que os times estão jogando para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. É o normal dessa divisão. Eu que acompanho todos os anos, é o normal dessa divisão. Lá em Limeira, o Independente às vezes leva 600, 800 leva um pouquinho mais. Agora, para quem se classificar, ficar entre os 8, né? Você vai para as quartas de final, provavelmente você vai ter um pouquinho mais, pode ser que um jogo ou outro passa dos 1.000, pode ser, né? Mas quando eu falo isso é porque o fator campo, não porque nem o Flamengo vai jogar com o Audax, o torcedor do Flamengo sempre vai em 200, 300 pessoas, não é nenhum menosprezo. Tomara que tenha 1.000 lá. Tomara. Hoje,
O secretário municipal de Guarulhos fez um vídeo, só vocês irem eu acompanho todos os clubes no Instagram. Hoje, o secretário municipal de Guarulhos, o presidente do Flamengo de Guarulhos e o treinador convocando a torcida para ver se eles conseguem encher e pressionar. Sabem que é um jogo difícil. Mas uma tendência, pelo que você bem disse, da primeira fase, eu acredito que os 8 vão se classificar. Mas não é nenhuma loucura nesse jogo. Agora, o Itaquá que meteu 3 no Paulínia, o José Bonifácio que meteu 2 no Mantiqueira, o Independente que manteve 2 no Tupã, com o maior respeito do mundo, esses caras só não estão classificados porque tem jogo, né? Mas eles já são melhores e te abriram 2, 3 gols de diferença, aí fica difícil, viu, Fabião? Fica muito difícil, sem dúvida nenhuma. Ademar, com relação ainda à Sub-23, você tem mais alguma coisa? Porque eu tenho uma informação muito legal para anunciar, não é novidade, mas eu estou muito feliz e gostaria de falar. Você quer falar mais alguma coisa da Sub-23? Não, não, agora só depois a gente vai falar, acho que no final agora a nossa agenda, né? Já vamos Isso. começar com o futsal também. É bom a gente, não sei se a nossa retaguarda tem, mas vamos começar com o futsal também. Depois a gente coloca a nossa agenda aí tudinho com o futsal e com a Bezinha e com É, o sub-20 é, já nesse final de essa, semana. Essa é informação que não é exclusividade, não é inédito, mas assim, vai começar de novo o futsal, o brasileiro de futsal na Ulisses TV. Isso é muito legal. Já tem jogo nessa quarta-feira e eu estarei nesse jogo de quarta-feira, que é o América Futsal versus o Fazenda Futsal. Estarei ao lado do Felipe Ito nesse jogo, motivo de muita alegria. E no sábado nós teremos mais um jogo também, que é Chapecoense Futsal com Criciúma futsal também, sábado às 16 horas. Ademar, legal futsal na tela da Ulisses TV novamente, né, Ademar? Ó, eu vou cobrar do Ulisses, eu vou me movimentar só para mostrar para vocês. Eu vou cobrar do Ulisses para nós. Cadê aqui? Pera aí. Se movimenta aí. Para cobrar o chefe tem que se Ó, movimentar. ó, Vamos lá. Aí, ó. ó. O ano passado, eu peguei, o Ulisses me deu o álbum com todas Sim. as figurinhas. Para trabalhar é maravilhoso, você vai lá e tal. Vamos cobrar da nossa querida Confederação de Futsal. Vamos cobrar do Ulisses. Queremos o álbum, queremos o álbum. O meu É tá um aqui material para completinho. trabalho, né, Agora vai Ademar? É começar essa material para temporada. trabalho. Exatamente. Nós vamos. Até me movimentei aqui porque eu guardo com o maior carinho aqui no meu escritório. Então, parabéns aí à iniciativa de mais uma vez do Ulisses, da parceria no Campeonato Brasileiro de Futsal. Eu adoro futsal. Eu, quando moleque, fui federado em futsal, joguei no Nacional aqui da Comendador Souza. Adoro. Como eu sou antigão, eu sou da época da bolinha pequenininha, não podia fazer gol dentro da área. E aí eu tinha que fazer gol de longe, dando paulada, tive que aprender a chutar de esquerda para chutar em qualquer uma das pernas. Esse jogo é maravilhoso, Fabião. Fico feliz que você já está nesses 2 jogos e que nós vamos, mais um ano, transmitir o Campeonato Brasileiro de Futsal. Ô, Ademar, eu estreiei na Ulisses TV fazendo futsal, porque eu tenho 27 anos de futebol aí nas costas, mas eu não havia ainda comentado futsal. E eu tomei gosto pela coisa. Perguntei para você, Ademar, como é que é? Fabião, é assim, assim. Peguei gosto. Tô adorando comentar o futsal, Ademar, na Ulisses TV. E são grandes jogos, grandes jogadores. Assim, você vê que estádios lotados, né? A torcida da cidade adora. E, pô, eu sou suspeito que eu adoro muito. Se você convidar para uma peladinha de futsal, eu vou também. Então, por isso que eu recomendo a todo mundo, acompanhe aqui na Ulisses TV todos os jogos, que vale a pena, campeonato espetacular. Legal, legal. Vamos ver. Eu estou perguntando aqui para o Kelso, se a gente tem uma agenda do final de semana ou eu dei os 2 jogos que nós teremos no futsal, começando com essa A gente vai quarta-feira. fazer. Eu tenho aqui na minha agenda, Fabião. Se você quiser, Isso não é sei se a importante. gente tem Vamos aí, se o citar, Silpel então. tem, se não. Ó, no sábado nós vamos fazer Flamengo e Audax no estádio aqui, Antônio, o Ninho do Corvo. Eles gostam de chamar de Ninho Isso, do isso, Corvo, aqui em isso. Guarulhos, 3 da tarde, Flamengo e Audax. Quem vencer se classifica, empatar de novo o pênalti. Sábado, 3 da tarde, nós vamos transmitir esse jogo da Bezinha. E no domingo, que o Brasil joga às 5 da tarde, com a Noruega, Brasil e Noruega, vai ficar 5 da tarde.
às 11 no domingo de manhã, às 11 da manhã, nós teremos Corinthians e Sertãozinho. Corinthians e Sertãozinho. Então, esses são nossos jogos do final de semana. Se tiver alguma alteração aí, eu falo e tal, mas em princípio eu deixei anotadinho aqui que nós teremos esses dois jogos. Faremos novamente o Corinthians com o Sertãozinho no domingo e novamente o duelo Flamengo e Audax para o nosso torcedor. É, só reforçando então a agenda do futsal, nessa quarta-feira eu espero todos os amigos da Ulisses TV. Vou estar ao lado do Felipe Ito para América Futsal versus o Fazenda Futsal, quarta-feira agora às 20h30 na Ulisses TV. E aí no sábado eu volto também com o Chapecoense e Criciúma no sábado às 16 horas. Ademar, tá informado, damos opinião, mais um bate-bola raiz. Ademar, sempre um prazer, hein? Só vou te falar uma coisa. Quarta-feira eu vou entrar aqui com um nome maluco lá para assistir o futsal. Vou falar: esse comentarista não sabe nada. Esse narrador é ruim, hein? E vou começar só a provocar os caras. Mas nem toda a verdade Brincadeiras pode à ser parte, dita, claro. Ademar. Brincadeiras à parte, claro. Eu vou acompanhar vocês, os amigos. Eu gosto muito de futebol e gosto de futsal também, o futebol como um todo, né? E torço muito pelo sucesso do campeonato e que vocês façam um grande jogo. Pode ter certeza que sempre que eu não estiver trabalhando, eu vou estar acompanhando os amigos e vou estar mandando o recado. Um Bom, abraço, Ademar, Fabião. Sempre um prazer estar com você. e deu Noruega, né? Deu Noruega. A Noruega fez 1-0 no primeiro tempo. A Costa do Marfim veio. Eu tô com a televisão aqui só para vocês darem uma olhadinha. Ó. Deixa eu ver se você. Aqui do lado. Ó. É, isso aí. Aí a Costa do Marfim empatou quase aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. Mas no finzinho do jogo, a Noruega fez 2-1. Eu tava torcendo para a Noruega, tá? Vou falar que eu tava na Copa da França em 98, quando o Brasil perde da Noruega lá. Não valia mais nada, mas perdeu da Noruega. O Brasil jogou 4 vezes na vida com a Noruega, perdeu 2 e empatou 2. Então eu tô com a Noruega por aqui, ó. Eu tô com a Ô, Noruega por louco, meu aqui. Deus do Então eu céu. quero essa Noruega aí para ver se ela é tudo isso mesmo. É, domingo a gente vai saber. Ademar, um abração, viu? E aos amigos da Ulisses TV também, ó. Forte abraço. Um abraço, fiquem com Deus.